Olá, sejam muito bem-vindos à live da FEComércio. Estamos no final do primeiro dia do ciclo de lives Caminho Seguro para a Retomada. Para quem está chegando agora, são 3 frentes de conteúdo que estamos trabalhando para você. A inovação dos negócios, gestão empresarial e acesso ao crédito. E é sobre a primeira frente, inovação, que vamos abordar o tema de hoje, o poder da reinvenção. Sempre quando vem na cabeça a palavra reinvenção, inovação, a gente sempre vem com a palavra tecnologia. E, na verdade, não é só isso. É fazer algo diferente do habitual, mudar a rotina e etc. E na crise, as empresas foram obrigadas a repensar todo o modelo de negócios, conceitos e criar novas formas para o chamado novo normal. O comércio online, por exemplo, foi uma saída importante para os empresários para continuar abrindo seus negócios e faturando. E para falar sobre esse e outros assuntos, estamos com o Henrique Castan, ele que é fundador e CEO da Nutriens Alimentos. Boa tarde, Henrique, um prazer ter aceito o nosso convite. Olá, Guilherme, boa tarde a quem nos assiste pelos canais, é um prazer estar aqui com vocês. E parabéns, né? Parabéns por essa iniciativa, essa jornada, essa maratona de conteúdo, né? Conteúdos em 3 grandes pilares importantes aí nesse momento em que a gente vive. Eu sou muito grato, muito agradecido por poder participar e poder contribuir, né, com esses conteúdos. Obrigado, Henrique. E antes da gente entrar na nossa conversa, eu queria passar alguns lembretes para vocês. Primeiro, um agradecimento ao portal Contábeis pela parceria e que está transmitindo as lives da FEComércio nesse ciclo de retomada com segurança. Outro ponto é acesse o nosso site lab.fecomércio.com.br. Lá tem todo o conteúdo, toda a programação, tudo que a gente já falou aqui desde hoje e vamos até sexta-feira, e outros conteúdos da FEComércio, bastante interessante, lab.fecomércio.com.br. E vocês estão vendo aí no canto direito da sua tela inferior um QR Code. Aponte o seu celular, a câmera do seu celular nesse QR Code e você vai ter um acesso ao e-book FEComércio, como montar uma operação de comércio eletrônico em meio à pandemia. Então, aponte seu celular, QR Code que deve estar no canto direito da sua tela. E só mais um lembrete, temos um recado importante para você que está nos assistindo. Nós teremos uma série de lives de hoje até o dia 21, na sexta-feira. Se você se cadastrou e clicou no nosso e-mail para assistir a mais uma live, você receberá um e-mail com conteúdo exclusivo. Enviaremos a você um link para baixar a edição especial da revista Comércio e Serviços, da FEComércio. A revista mostra o processo de digitalização dos negócios, tem histórias de empresários que se destacam no ambiente digital e dicas que você pode aplicar no seu negócio. A edição aborda o desafio de estar no comércio eletrônico atendendo bem e com segurança o seu cliente. Então, continue assistindo a nossas lives para receber a revista Comércio e Serviços com exclusividade. E aproveitando aqui o último recadinho, estamos com o Henrique, especialista no assunto de inovação, tecnologia e e-commerce, e faça suas perguntas, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Nós temos uma equipe que vai passar as perguntas aqui para mim e eu farei ao Henrique. Então, começando, Henrique, sem mais delongas, para quem está nos assistindo, conte-nos um pouco aí do que é a Nutriens, né? Fazer uma introdução do que é a empresa, quando você criou e por que você teve a ideia de criar. Legal. Bom, acho que tudo parte por um porquê. Né? Eu acho que essa é a nossa grande essência e o nosso grande questionamento. Né? A Nutriens, ela nasce com o propósito de disseminar a boa alimentação. Ela nasce com o propósito de que as pessoas precisam se alimentar de uma forma mais saudável. E quando a gente fala de saudabilidade,
né, a gente não fala de estética, né, o que está por trás da nutrients, o que está por trás da boa alimentação, e normalmente as pessoas se confundem, né, o fit, o low carb, só como um modelo único de saúde. Na verdade, a Nutrients defende a saudabilidade, independente do conceito de que é beleza, até porque a beleza para o Guilherme pode ser diferente do que é a beleza para o Henrique, pode ser diferente do que é a beleza para a Maria. E nesse âmbito, né, de saudabilidade, algo nos incomodava há 7, 8 anos atrás, que era o extrato, né, da população brasileira em torno da alimentação. Alguns números nos chamam a atenção, em especial pelo Brasil ser reconhecido como um dos países que abastece o mundo de alimento. Né? O Brasil ele é reconhecido como o celeiro do mundo, né? Ou seja, é o país em que produz grande quantidade de alimentos para nutrir, né, os outros países. Então, a gente imagina que, poxa, um país que é reconhecido como celeiro do mundo, a alimentação nesse país tem que ser um exemplo, tem que ser uma vitrine, né, até para que a gente possa exportar essa vitrine para os demais países. E a realidade é que isso não acontece, ou não acontece mais tal como acontecia. Né? O país hoje possui 54% da sua população acima do peso, né, de sobrepeso, 18% na nossa população é obesa, 1/3 das nossas crianças tem sobrepeso. Então, são números, né, que para a gente, anos atrás, começou a nos incomodar. E aí, você pega São Paulo, por exemplo, como uma grande metrópole, é onde a gente está incubado, é onde a gente está instalado hoje como um projeto inicial, para depois se desenvolver para outras cidades e para outros estados. Em poucos raios quilômetros, né, você tem algo completamente diferente. Então, ao mesmo tempo que você tem sobrepeso, você tem obesidade, né, num pequeno raio quadrado ali de quilômetros, você tem subnutrição, você tem desnutrição, você tem 1/3 das mulheres em idade fértil desnutrida, você tem o que a gente chama, né, de desertos alimentares. Você fala, poxa, mas uma metrópole, né, entre as 5 maiores metrópoles do mundo, tem deserto alimentar onde a pessoa precisa se locomover para encontrar o alimento in natura. Isso acontece em São Paulo. Poxa, então, cadê esse celeiro do mundo? Aonde vive esse celeiro do mundo? Porque as pessoas não estão se alimentando bem. Então, a Nutrien surge como uma alternativa. A Nutrien surge com esse propósito de fazer as pessoas se alimentarem bem. Ótimo. Ô, Henrique, antes da pandemia, claro, a gente já via um processo das pessoas buscando um alimento saudável, ter uma vida saudável, tanto no dia a dia quanto na sua alimentação, né? E como você vê nesse processo de pandemia? Houve uma aceleração nessa demanda? As pessoas se preocuparam ainda mais com essa alimentação saudável? Bom, a saudabilidade ela é um tema indiscutível, né, Guilherme? O mundo inteiro tem olhado para isso, o mundo inteiro tem se debruçado sobre esse tema. Você pega as grandes indústrias, eu acho isso um movimento muito satisfatório, né? Você pega grandes indústrias se movimentando para isso, grandes marcas. O McDonald's, por exemplo, oferecendo no lanche, eu não me lembro os nomes dos lanches, mas enfim, tem maçã, né, no kit dos lanches para as crianças. Você pega a Unilever, uma marca global de alimentos, comprando uma empresa brasileira, uma indústria, né, de alimentos brasileiras orgânicos chamado Mãe Terra, gastando 600 milhões para incorporar essa marca, a tua marca. Então, a saudabilidade é uma discussão global. Eu acho isso muito, muito importante para esse movimento. Certamente, a pandemia acelerou esse movimento no que diz da questão do digital, né, da inclusão do digital dentro deste movimento. Né? Então, o Google reconhece o varejo digital de alimento, né, como a última fronteira do e-commerce. Porque você comprar um alimento pela internet, tal como é o nosso principal negócio hoje, frutas, verduras e legumes, né, no modelo de assinatura pela internet, o consumidor tem um certo receio. Então, a pandemia fez com que este consumidor, que não estava tendo acesso ao mercado, às feiras, enfim, aos empórios, ele que não queria desistir deste movimento de saudabilidade, né, de buscar saúde para dentro de casa, ele foi, de alguma maneira, empurrado ali para o digital. Então, para quem tinha uma certa resistência, essa resistência foi quebrada.
né? E aí ele adentrou, então, no mundo do digital. Eu queria que você abordasse um pouco, Henrique. A gente fala da saudabilidade, né, da alimentação, etc. Mas você comenta, até numa conversa anterior que a gente teve, da preocupação, da consciência desses consumidores, não somente na alimentação saudável, mas de todo o processo que leva desde o cultivo até o alimento em si, né? Então, essa sustentabilidade está muito ligada a essa percepção desse novo consumidor. É isso? É o que a gente chama de consumidor consciente, né, Guilherme? Hoje o consumidor ele tem ampliado um pouco a sua consciência de que a compra dele pode ter um impacto maior em detrimento às escolhas dele, né? Isso acontece com a Nutriens, né? Então, por exemplo, é o que a gente chama de espiral do bem. A partir do consumo, né, da compra, da assinatura da nossa composição de cesta entre frutas, verduras e legumes e mercearia, né, que esse consumidor faz pela internet, ele ativa um ciclo sustentável. Então, esse ciclo, a partir da assinatura dele, ele ativa esse ciclo junto com um produtor, um pequeno produtor familiar certificado, né, em que a agricultura é o negócio-chave da família dele. Ele beneficia aquela cooperativa que faz o processo de beneficiamento daquela farinha de mandioca, por exemplo, daquela comunidade depende daquela farinha da mandioca para se sustentar. Aquela mesma compra que é feita por este consumidor, além de beneficiar o produtor e aquela determinada comunidade, ele beneficia o que a gente chama de empreendedor. Acho que a gente aborda esse tema um pouquinho mais lá para frente, mas a Nutriens tem um modelo de venda direta, tal como a Avon, tal como a Natura, em que as pessoas geram renda por meio da comercialização desses determinados produtos. Ou seja, então, aquela compra realizada por aquele mesmo ticket médio que ele gastaria no mercado, ele beneficia um produtor, ele beneficia um empreendedor. Ele beneficia uma startup, uma empresa nova que está empregando novos colaboradores. Ele beneficia a natureza, porque os alimentos que a gente traz hoje para cá são os alimentos orgânicos, né, que tem um processo sustentável do teu manejo, preservando a natureza. Ele beneficia a saúde e qualidade do próprio consumidor. E eu brinco, Guilherme, que o dinheiro é o mesmo, né? É o mesmo dinheiro da carteira que pode ir para um grande varejo, para um grande hipermercado, para uma grande marca, mas o consumidor, que eu acho que esse é o grande barato desse negócio, é devolver ao consumidor o poder que o dinheiro dele pode impactar. É o consumidor que decide. Eu quero que esse meu dinheiro aqui, que é o mesmo dinheiro, impacte uma grande empresa de capital aberto, e está tudo bem também, né? Não tem problema nisso. Uma grande empresa de capital aberto, ou não, eu quero que esse mesmo dinheiro que eu vou colocar lá, eu coloque nesta empresa aqui, nesse modelo de negócio, e ative toda essa circular, né, de sustentabilidade dentro desse modelo de negócio. Os novos consumidores, né, e aí são essas novas gerações, têm se preocupado com isso. Tem buscado o que a gente chama de empresas de propósito, tem buscado se relacionar com marcas de impacto, né? E a Nutriens está inserida dentro deste modelo, ou seja, o impacto que a gente gera nessa cadeia toda, nessa cadeia produtiva toda. Vamos falar um pouco dessa espiral do bem, como se chama, né? Desde o início até o final do ciclo, né? Vamos falar de fornecedor. É sempre um grande desafio que a gente vê aqui nas lives da FEComércio, nos nossos materiais, de como você lidar com esse fornecedor. E para vocês tem um caso bastante específico, né? Que é talvez um produtor familiar. Como é que vocês chegam até eles ou eles chegam até vocês? Como é que vocês fazem esse monitoramento? Porque são poucos hoje que trabalham com isso, né? Outros fazem para grande escala, etc. e tal. Mas como é que vocês abordam? Como é que vocês cuidam ao longo do processo? Porque não é somente uma ida, né? Até esse fornecedor para fiscalizar que você vai conseguir manter aí uma relação boa com esse fornecedor. Então, queria que você desse uma passada da importância do fornecedor e como que é esse processo de ligação com eles. Legal. A Nutriens tem alguns pilares importantes dentro do teu modelo de negócio. Eu acho que como toda e qualquer empresa, né, Guilherme? O fornecedor é um desses grandes pilares, né? Se a gente não tem produto bom do nosso fornecedor, porque a Nutriens não produz o seu alimento, certamente isso dificulta uma oferta de qualidade para os nossos consumidores, né? O consumidor,
Por incrível que pareça, quando a gente fala em orgânico, o consumidor tem uma expectativa de orgânico muito maior até do que um produto convencional, porque ele paga mais caro por isso. Então, a expectativa dele é que seja um produto mais belo, que seja um produto mais apresentável, e na prática é o contrário, né? Ele não é um produto, numa primeira impressão, tão vistoso quanto um convencional, mas ele é belo por natureza. Eu brinco que a beleza é aquela, não é a outra beleza maquiada, porque, né, a natureza produz aquele alimento daquele jeito, e é aquele jeito que é oferecido, né, ao teu consumidor. Mas existem técnicas, né, também há uma grande ruptura aí, que o orgânico é feio. O alimento orgânico ele é mais feinho, o alimento orgânico ele é mais miudinho, né? Não, isso tem a ver com técnica de manejo. Né? Você pegar produtos hoje, aliás, eu deveria ter pego, eu estou aqui no nosso centro de distribuição, mas para mostrar para vocês, você pega um tomate orgânico, é um produto belíssimo, você pega um melão orgânico, é um produto belíssimo, enfim, tem diversos itens belos, né? Mas, por exemplo, itens que é belo, mas e é do jeito dele. Eu brinco que você pega uma mamão, por exemplo, uma mamão tem marcas, né, de mamão, as pintas do que é uma mamão por fora. A gente chegou a criar um selo chamado Carrego Marcas de Ser Orgânico, porque ele tem essas marcas. Então, esse tato, essa padronização se dá pela relação que você tem com o teu fornecedor. E essa relação é uma mão de via dupla, né? Então, ela parte para um processo de busca. Hoje, pelo tamanho que a gente tem, pelo volume de compra que a gente tem, né, pela marca e credibilidade que a gente tem, a gente está num movimento diferente de quando a gente iniciou. Hoje os produtores nos buscam, né? Então a gente tem dentro do nosso site uma área dedicada aos produtores, em que eles nos enviam um e-mail, nos enviam informações, ou no próprio 0800, e ali a gente vai catalogando esses produtores, faz visitas a esses produtores, porque tem uma questão muito importante, que é o manejo, e por trás do manejo, que é o certificado. Então, existe uma forma de fiscalizar, que é um atestado, é um certificado que produz que aquele cara tem um manejo orgânico, que segue todas as recomendações ali do que é um manejo orgânico, mas, ao mesmo tempo, a Nutriens tem por premissa se relacionar com agricultores familiares, agricultores que dependem daquilo para o teu negócio, porque o nosso impacto junto com eles é muito maior. E se a gente é um cliente importante para esse fornecedor, o nível de relação, o nível de entrega, o nível de entrosamento, Guilherme, é diferente. A chegar no ponto da gente planejar a safra juntos. Então, por exemplo, hoje, para determinados produtores, diferentes de como era antigamente, a gente senta à mesa e começa a planejar a safra. Então, fala, olha, eu vou precisar daqui 6 meses, daqui 8 meses, daqui 9 meses, desses itens. E ele, então, pega parte da área dele e começa a produzir para Nutriens. Então, a minha observação em relação aos fornecedores é que sempre seja uma relação de via dupla. Né? O relacionamento com o teu fornecedor é o primeiro passo para você ter um produto de qualidade para os teus clientes. E é um produto de qualidade para os teus clientes, mas, enfim, em outras entregas, que vai fazer com que você tenha um cliente fiel, um cliente fidelizado. Mas isso se dá aqui. E essa relação, no nosso caso, vai desde o planejamento financeiro junto com ele, planejamento de safra junto com ele, pagamentos, isso é importante dizer, né? Modelos de pagamentos diferentes do que comumente é no mercado. Né? Um varejo hoje tradicional paga um produtor com 90 dias, 120 dias, 60 dias. A Nutriens paga com 15. Por que ela paga com 15? Porque eu sei que esse pagamento quinzenal faz diferença para aquele cara. Eu sei que esse pagamento quinzenal faz diferença na projeção financeira dele, até na safra que ele está plantando ou colhendo no planejamento dele. Né? Então, esse tipo de envolvimento faz com que você tenha uma relação diferente, certamente, né, quem planta colhe. Então, você vai ter uma colheita um pouco diferente para oferecer para os seus clientes. E você falando aí de safra, né, organização com os produtores, etc., a gente sabe que tanto, enfim, vegetais, legumes, frutas, são produtos perecíveis, né? Tem um tempo curto ali de duração. Nós temos uma pergunta aqui do CJ Sucatas, um abraço para ele, está sempre nos assistindo, Roberto. Primeiro, o produto orgânico tem validade longa?
E ele já emenda uma segunda pergunta. A Nutriens atende o Brasil inteiro? Então, queria que você abordasse um pouco essa questão de logística no Brasil todo, ou se você atende regional, como você adequa essa distribuição produtor a consumidor para que chegue um alimento mais fresco possível? Legal, boa pergunta, obrigado pelo questionamento. Roberto, né? Roberto, a validade de um produto orgânico ela é tal como de um produto convencional no momento que a gente fala em natura, né? Então, o mamão é convencional, o mamão orgânico ele tem a tua mesma validade, né? Fruta tem validades diferentes de verduras, que tem validades diferentes de legume, que tem validades diferentes dentre as classes tubérculos, por exemplo, tem uma validade mais longa. Então, cada categoria de produto tem a tua validade, independente se é orgânico ou independente se é convencional. Mas o grande desafio da nossa cadeia, né, especialmente quando a gente fala de folhagem, né, hoje a Nutriens ela compra produtos do Brasil inteiro. Então, por exemplo, eu compro frutas, muitas frutas vêm do Nordeste. A gente não tem uma grande produção de fruta ou diversidades de fruta em São Paulo, né? Mas, por exemplo, não adianta eu querer comprar folhagem do Nordeste, porque ela vai chegar aqui ruim. Por mais que você tenha uma operação just in time, né, você tem uma distância muito longa. Hoje, por exemplo, tem produtores que me entregam colheitas às 5 horas da manhã, o consumidor meio-dia está comendo uma salada que foi colhida às 5 horas da manhã. Então, tem essa dinâmica entre folhagem é uma, legume é outra, frutas é outra, tubérculos um tempo mais longo, aí tubérculo a gente compra, às vezes até para beneficiar o produtor. Puxa, plantei, estou com uma oferta grande de batata inglesa. Legal, a gente tem área de estoque seco, a gente tem câmaras frias aqui, enfim, né, para armazenar. Então, isso a gente consegue fazer de uma maneira diferente, até para oferta junto com o produtor. Mas folhagem é uma delicadeza enorme. Folhagem é isso, gente. Ela é colhida às 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, chega no nosso centro de distribuição, no mesmo dia, no mais tardar, na parte da tarde, está indo para os nossos consumidores. Então, essa é a primeira pergunta. Não, a Nutriens hoje ela atende a grande São Paulo, que engloba a cidade de São Paulo, engloba Guarulhos, né, engloba São Bernardo do Campo, as regiões metropolitanas aqui, Alphaville, Barueri, mas a gente tem plano sim, né, para ir para outros estados. Isso está dentro do nosso radar, dentro do nosso pipeline. Eu digo que se a gente resolver o problema de logística de São Paulo, aí fica fácil para a gente ir para qualquer outro estado, né? Porque São Paulo, a grande dificuldade aqui, o grande gargalo, é o que a gente chama do last mile, né? Que é a última milha. Eu, por exemplo, entrego no extremo da Zona Leste, isso é um ponto importante, Guilherme, nesse processo de democratização da alimentação, né? Hoje eu tenho consumidores nos bairros mais carentes de São Paulo, então você pega extremo da Zona Leste, você pega extremo da Zona Sul, são comunidades carentes, tem pessoas se alimentando de orgânico, tal como eu tenho, né, nas regiões mais nobres de São Paulo, tal como Vila Olímpia, tal como Vila Nova Conceição. É o mesmo alimento indo para públicos completamente diferentes, porque a alimentação para nós, né, aliás, até o nosso slogan, né, Nutriens para você, Nutriens para todos, porque a alimentação boa tem que ser para todo mundo. Bem bacana, e daqui a pouco a gente vai entrar nessa questão de democratização, né, da alimentação, mas Legal. Antes eu queria dar um passo atrás. A gente falou sobre fornecedor, vamos para uma outra parte de gestão, estoques, né? Você já comentou aí que você tem umas câmaras frigoríficas para armazenar alimentos, etc. Como é que você faz essa gestão da sua oferta de produtos e com a demanda que chega através dos embaixadores, né? Enfim, dos vendedores, dos próprios consumidores, né? Como é que você faz esse equilíbrio? Legal. Como é que você faz esse equilíbrio para não haver uma palavra crucial, até mesmo quando a gente fala de sustentabilidade, que é o desperdício? Então, como é que você faz esse equilíbrio? Legal. Eu diria que talvez esse é o nosso maior aprendizado, Guilherme, ao longo desses anos com a Nutriens, né? Vamos aprofundar esse tema, que quando a gente fala em gestão, que é um dos pilares, né, do nosso conteúdo aqui, que sirva de exemplo para as outras pessoas, né? Onde entra a tecnologia, e isso a gente não tem como abrir mão, né? Por mais que a gente tente fazer isso no Excel, por mais que a gente tente fazer isso num pedaço de papel,
mas chega num determinado volume, chega num determinado momento do negócio, que um investimento de tecnologia é fundamental, especialmente quando a gente fala em produtos perecíveis, né? Que a rentabilidade da operação está nas casas decimais, né? Então, você comprar um determinado produto e ter perda de X, né? De repente, todo o teu processo de venda, todo aquele custo de venda, até chegar na casa do consumidor, aquele trabalho todo é em vão, porque logo na entrada do produto, você não fez, de repente, uma conferência correta. Então, eu digo que a gestão do estoque, ela se dá por dois grandes pilares: previsão de venda versus a capacidade que você tem de armazenamento daquele determinado produto. Então, você tem que entender muito claro, né, essas classificações de produto, o que cada produto, né, dura dentro do teu estoque versus o tempo em trânsito versus o tempo shelf life, que a gente chama, né, que seria ali na casa do consumidor. Tudo isso tem que ser minimamente calculado para que, na hora que você receber esse produto, ali começa a primeira conferência, né? Então, se você tem uma boa relação com o teu produtor, você já define padronização, né? Então, é tão importante quanto essa relação que você tem com ele, essa questão de planejar safra, investimentos, isso, aquilo, é a padronização, ou seja, é o produto que você aceita dentro do teu ambiente. Então, por exemplo, um produto que tem quebra muito fácil, morango. Morango é um produto assim, que depende de como ele chega, ele tem validade de 1, 2 dias. E morango, né? Às vezes a oferta está lá em Atibaia, às vezes a oferta está lá em Pouso Alegre, às vezes a oferta está lá longe. Aí chega em São Paulo, ele chega muito maduro, até chegar na casa do consumidor. O consumidor vai ficar com aquele produto 3 dias na geladeira, 5 dias na geladeira. Então, para nós é uma padronização. Então, eu quero morango, eu preciso ofertar morango para os meus clientes, mas o tempo de permanência do morango dentro do meu estoque, ele é mínimo, se possível, é horas, mas a maneira como eu o recebo é neste padrão aqui. Se ele não está neste padrão, eu vou sentar com o meu fornecedor, vou negociar, enfim. Aí existe uma política ali de devolução, como a gente trata, né, isso. Mas a gestão do estoque, ela se dá por esse cruzamento entre demanda versus a oferta que tem na praça, o shelf life de duração disso versus a padronização do teu produto no recebimento. E, Guilherme, isso quando se trata de grandes volumes e prazos de validades diferentes e categorias diferentes, e você tem uma vitrine dinâmica, que é o e-commerce, né, que é o online, então que você pluga e despluga produto diariamente, 2, 3 vezes por dia, é tecnologia. Então, a gente tem um sistema de RP, a gente tem um sistema de estoque, tem um sistema de entrada de estoque, e pode parecer bobeira, gente, pode parecer bobeira e não é por maldade. A gente recebe dezenas, toneladas de alimento por dia, e tem quebra. E é na entrada, às vezes você recebeu, sei lá, 200 quilos de mamão, aí você vai pesar. E às vezes não tem 200 quilos, tem 180. Ah, mas recebi 200, o que é 180? O que é 20 quilos? 20 quilos é 10% daquele total de item que você recebeu. E às vezes a tua margem é aqueles 10%. E aí, de novo, é o que eu falo, às vezes você vai fazer o processo inteiro até chegar na cadeia do consumidor, a casa do consumidor, mas na entrada você perdeu aqueles 10%. Então você está trabalhando de graça, está trabalhando para impactar a conta. É muito sério. O estoque, compra e estoque, é o que define o sucesso no comércio. Independente se ele é eletrônico ou se não é eletrônico, mas é o que define o sucesso no negócio. Então, a compra e estoque é um negócio muito sério. É o que a gente sempre orienta, Henrique, aos empresários do comércio. O importante não é somente o preço da venda, é o preço da compra, né? O quanto você compra para você conseguir uma margem melhor aí, e até mesmo nesse momento de pandemia, conseguir reajustar os preços para conseguir manter uma margem razoável aí dos produtos, né? E falando sobre preços, eu queria que você falasse um pouco, já colocou um pouco no início, os alimentos orgânicos, na grande maioria, são mais caros, né? A gente vai nos mercados, já tem aquela área, aquela gôndola específica dos orgânicos, e os preços por quilo ali são mais elevados. Como torná-los mais acessíveis, né? Se a gente está falando de democratização da alimentação, como torná-los mais acessíveis? Será que a gente vai chegar a um ganho de escala para poder reduzir esses preços? Absolutamente. Bom, vamos separar o que é caro. Eu acho que é uma boa discussão, né? De fato, o alimento orgânico, ele tem sim, né, um preço mais elevado em detrimento ao alimento convencional. Até pela forma de manuseio,
até pela ausência de componentes químicos que elevam a produtividade por metro quadrado, né, dentro de uma determinada produção. Agora, o varejo, de maneira tradicional, né, pegou o orgânico como uma marca, como um branding, né, e o consumidor paga por essa marca, paga por esse branding. Eu digo isso com muita propriedade porque represento diversos produtores, né, distribuindo os produtos desses produtores dentro do nosso negócio. O desejo do produtor é que o alimento dele seja acessível. Porque ele não vende o produto com markup de 5, markup de 6, markup de 7. Né? Ele vende produto lá a 1. Vai chegar na ponta do consumidor, às vezes, na gôndola de mercado, a 5, a 6. Eu já vi markup, às vezes, de 10. Né? Então, existe uma questão de propósito. E aí eu trago para o nosso negócio. Né? Um propósito comum junto com o produtor. A Nutriens, por propósito, ela quer democratizar a boa alimentação. E a gente entendeu que preço é um dos fatores que acelera ou desacelera o consumo. Né? Então, se eu quero democratizar a boa alimentação, preço é um negócio que a gente precisa tratar. E como que a gente trata preço? No primeiro momento, é se relacionando com um produtor que corrobora deste mesmo propósito. E a gente foi muito feliz nas nossas buscas, a gente foi muito feliz, né, até hoje, somos muito felizes de quem a gente tem se relacionado. Porque os nossos produtores, eles entendem o movimento da Nutriens. Né? E aí, de novo, é a relação de mão dupla, né? Via dupla. Poxa, né, eu preciso ter preço competitivo para ofertar um preço competitivo. O que eu, Nutriens, preciso fazer, produtor, para que você tenha preço competitivo comigo? Poxa, Henrique, eu preciso, então, que você me pague num prazo menor. Legal. O que é um prazo satisfatório para você? É tanto. Poxa, Henrique, eu preciso que você me garanta as compras semanais de tantos quilos, porque eu já reservo essa produção para você. Ok, me comprometo a fazer isso. Poxa, Henrique, eu preciso que no planejamento médio e longo prazo a gente amplie a tua área ofertada para tantos metros, para tantos acres, para tantos alqueires, porque isso traz giro, né, na minha produção e eu consigo escoar os custos. Legal, então vamos sentar e vamos promover. Então, a discussão do preço, ela é feita com todos os agentes envolvidos dentro desse negócio. Né? Não é uma decisão só da Nutriens. Ah, não, então eu compro de tanto, vou vender por tanto, porque eu quero uma margem de tanto. Especialmente nesse momento, né, que a gente tem encontrado diversos players novos entrando, uma certa resistência do consumidor ainda de comprar alimentos in natura via internet. Então, quebrar a barreira do experimentar, quebrar a barreira do testar, quebrar a barreira de que funciona, testa, vê como é que é. E o preço é um atrativo. Né? Então, você pega cupons de desconto, é um negócio que influencia demais o consumo. É algo que influencia demais, é uma estratégia que influencia demais ali o consumidor, romper aquela barreira e falar, puxa, vou aproveitar e vou ver como é que é. Então, o preço ele é muito, na alimentação, no digital, ela é muito sensível. E para você conseguir calibrar essa sensibilidade, invariavelmente você tem que conversar com o teu produtor, você tem que conversar com o teu fornecedor. E aí é onde entra a tecnologia de novo, Guilherme. Né? Então, o primeiro passo de uma composição de preço é a tua matéria-prima. Né? Quanto você compra essa tua matéria-prima. E depois é como você beneficia, como você trata, como você entrega esse produto final lá para o teu consumidor. E é onde a tecnologia entra. Né? Então, onde a tecnologia entra evitando o erro, onde a tecnologia entra cuidando de tarefas repetitivas, é onde a tecnologia entra aferindo qualidade, é onde a tecnologia entra aferindo segurança dentro desse processo inteiro, se não tem retrabalhos, e aí o custo vai lá para cima. Então, uma composição de relacionamento, né, e tecnologia. Porque no final disso tudo, Guilherme, o que está por trás, eu brinco, né, um CNPJ representa diversos CPFs. Né? Sejam os CPFs que são os seus colaboradores ou sejam os CPFs que são os seus parceiros. Então, quanto mais você se relacionar com eles, entendê-los e trazê-los em torno do teu propósito, a relação fica mais fácil e todo mundo atinge o teu objetivo. Porque o produtor quer ver o produto dele na casa do consumidor, sim. E é bem bacana, Henrique, porque o que você está falando agora
exatamente o que a gente vem orientando os empresários, né? É importante para quem está nos assistindo entender, olha a cabeça do Henrique, ele tem a dimensão exata do fornecedor, da logística, do seu consumidor, da precificação, ou seja, ele tem um estudo completo do seu negócio. Então, cabe ao empresário também estudar o seu negócio a fundo, saber exatamente todos os custos para poder conseguir reduzir e aumentar ali, ou aumentar a sua receita, ou pelo menos passar para esse consumidor a um preço mais acessível, né? Então, é muito interessante o que você está falando, Henrique, porque casa muito o que a FEComércio tem aqui orientado os empresários ao longo da pandemia. E agora a gente está entrando na segunda parte. É engraçado que com o custo sempre dá para reduzir. É engraçado isso. Mas o custo tem que estar bem alinhado, né? Você tem que monitorar bem todos os custos, porque muitos empresários, eles não têm muita dimensão dos seus custos. Eles acham que sabem os principais, aluguel, ali funcionário, mas os custos pequenos, que às vezes somados dão um grande valor, às vezes eles perdem a noção, né, Henrique? É engraçado que o que eu estava dizendo é isso mesmo, Guilherme. Custo a todo momento precisa ser revisitado. E às vezes nós, empresários, né, até pela falta de tempo e agenda tumultuada, deixa eu analisar os custos do meu negócio. Você monta uma curva ABC, de repente você olha as 10 primeiras linhas ali e fala, não, isso daqui não tem o que mexer. Tem. Ou analisa as 10 linhas de baixo, porque você vai pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, 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 você vai ver que depois aquele volume todo faz sentido para o negócio. E mais do que isso, né, os grandes custos, chama parceiro para negociar e expõe o que você quer fazer, expõe o quanto você precisa e vai buscar alternativas diferentes, porque tem. Porque tem, se você tem bons parceiros, né? Se a tua relação com esse parceiro, com esse fornecedor é saudável, é chamar a mesa e buscar alternativas diferentes, porque sempre tem alternativas diferentes para redução de custos. E a gente viu durante a pandemia, né, esse aumento do digital, né, do e-commerce em todas as áreas, né? E com isso veio o problema, um gargalo do Brasil, que é a logística, né? Você já comentou também anteriormente, como que é o processo de logística, né? É terceirizado, é uma frota própria? Como é que você administra isso para poder também organizar todo o processo, né, de colheita e chegada, quer dizer, de colheita ao CD e depois do CD até o consumidor? Bom, esse de fato é um gargalo para quem vive em São Paulo, para quem está inserido, né, em comércio eletrônico e cuida do que a gente chama do last mile, né, a última milha. É um desafio tremendo. A gente já testou diversos modelos, né? Então a gente já teve uma logística 100% nossa, depois a gente terceirizou a logística 100%, né, para parceiro. Hoje a gente está no modelo híbrido, né? Então hoje eu tenho grandes parceiros, né, em que entendem o nosso modelo de negócio. Eu digo, né, a importância de entender o teu modelo de negócio. A gente está lidando com alimento, né? Estou lidando com alimento perecível. E mais do que lidar com alimento perecível, é vida ali, tem vida ali dentro, né? É algo que vai alimentar uma pessoa, vai nutrir uma pessoa. Então, isso é muito sério. Então, o alimento tem os seus cuidados, tem um tato correto, tem uma atenção diferente do que uma peça, diferente do que qualquer outro, né, mecanismo aí, do que qualquer outra entrega, outro produto. Então, ter bons parceiros dentro dessa logística. Então, hoje a gente tem carros que a gente chama aqui de parceiros agregados, é um termo super comum, né, dentro de logística. Não é um parceiro CLT Nutriens, mas é um parceiro que tem um vínculo assim, que trabalha exclusivamente, quase que exclusivamente para Nutriens. Então, ele tem ali agendas, tem rotas pré-definidas, tem uma comunicação com o nosso time de picking. Então, ele vem, a gente sabe que hora que ele chega, ele já sabe a rota dele, né? Os produtos que ele vai carregar já está separado, né, na área ali em que ele vai coletar, e ele sai. Ele vai fazendo as entregas, vai pontuando para a gente. Entrega realizada, entrega realizada, entrega realizada, entrega realizada, e a gente vai baixando isso dentro do nosso sistema, até porque tem uma questão de time, né? De novo, eu não posso ter um produto que compõe verduras, folhagens, que saia daqui 8 horas da manhã, chega 8 horas na casa do consumidor. Então, tem rotas já pré-definidas, com questão de tempo, e as rotas mais longas e para determinados itens são carros refrigerados, né, que tem um acondicionamento um pouco diferente. Então, o modelo que funciona para nós hoje é essa composição.
né, entre uma logística interna e uma logística externa. E nesse modelo híbrido, né, o CJ Sucatas, novamente, Roberto, agradeço a pergunta quantos funcionários a Nutris possui, né? E outra demanda dele é o seguinte, se a Nutris demandou alguma medida do governo no sentido de crédito, imagino eu que ele tenha perguntado se vocês tomaram algum tipo de crédito nessas medidas de governo para a proteção da pandemia. Legal. Bom, Roberto, obrigado pela pergunta de novo. Eu me lembro da segunda, não me lembro da pergunta, mas vamos começar. A primeira então, é o número de funcionários. Ah, tá. Hoje a Nutrens, dentro da tua operação, tem 12 pessoas. 12 pessoas. Hoje, 12 pessoas, mas a gente está com volume de quase 1.000 assinantes, né, que recebem suas cestas semanalmente dentro de casa, e mais de 200 empreendedores que revendem as nossas cestas. Eles não são colaboradores Nutrens, são empreendedores, pessoas que revendem, né, as nossas assinaturas. É uma operação bem enxuta, e tem que ser enxuta, porque tem muita tecnologia. Não, a Nutrens ela não recorreu nenhuma modalidade, né, de aporte público, aporte do governo, mas a gente sim recebeu um aporte, né, de um investidor logo no início do ano. A gente fez uma rodada de investimentos, a gente teve um aporte logo no início do ano, e a gente entra agora também com a nossa segunda rodada de investimentos. Então, não dependemos são investimentos privados, não investimentos públicos. E a gente falou agora há pouco numa live, às 2 horas, sobre parcerias também, a importância de parcerias. Vocês na Nutrens estão trabalhando, obviamente, com alimentos orgânicos. Vocês pensam nessa assinatura mensal agregar algum tipo de produto ou serviço natural, sustentável, para também agregar não somente aumentar a receita, mas agregar também outras atividades que estão aí buscando o seu caminho? Certamente, Guilherme. E isso tem acontecido com frequência, né? Marcas têm nos procurado, dado o nosso reconhecimento de marca, dado a nossa exposição de marca, dado a exposição do nosso comércio eletrônico e dos nossos meios, né, de comercialização. Hoje a Nutrens ela é multicanalidade, né? Então eu brinco que um consumidor hoje pode comprar via WhatsApp, pode comprar via Facebook, pode comprar via Instagram, pode comprar via SMS, pode comprar via 0800, pode comprar via chat, pode comprar via site, pode comprar, né, via site também, né? Ou seja, o site é só uma das variáveis dentro desse modelo mais amplo de canal de comercialização. E é evidente, né, para os nossos próprios empreendedores. Só me resgata a pergunta? Oi, tá me ouvindo? Tá. Oi, estou ouvindo. Então, só me resgata a pergunta. Então, né, hoje a Nutrens, essa multicanalidade... Perdão, que a gente perguntou sobre parcerias. Qual a possibilidade de criação de parcerias Verdade. Então, junto com a Nutrens, na assinatura mensal? Legal. Então, por meio dessa multicanalidade, muitas marcas nos procuram. Né? Poxa, eu quero vender meu produto no teu site. Poxa, eu estou vendo que vocês estão vendendo via Instagram, também quero ofertar meus produtos e tal. Tem um conceito macro dentro do nosso negócio, que é a saudabilidade, né? Eu jamais vou vender batatinha frita lá dentro, né? Porque não é muito o nosso foco, né? Mas produtos que tenham essa pegada sustentável, produtos que tenham essa pegada de agricultura familiar, produtos que tenham essa pegada de preservação da natureza agroecológicas. Por exemplo, a gente entrou agora recentemente em mercearia, a gente tem produtos... que não chama leite de castanha, porque o leite é da vaca, né? Então tem lá um alimento de castanha, né? Então tem alimento de castanha, a gente colocou isotônico agora, colocou fubá, são de pequenas comunidades. Então a gente está ampliando o nosso portfólio com 2 grandes objetivos. O primeiro objetivo é a gente atender a expectativa do consumidor. O consumidor já está no nosso site. Hoje ele então compra frutas, verduras e legume. Poxa, mas ele tem outros interesses em produtos naturais, então precisa ofertar. Ele já está lá no meu ambiente. E aí, falando em termos de digital, o que a gente chama de CAC, que é o custo de aquisição do cliente, ele já aconteceu. Ele já está lá na minha plataforma. Então, como eu rentabilizo, né, esse CAC? Ofertando mais produtos, aumentando o ticket médio de compra. Então, esse sim é um movimento em torno de parcerias. Isso está acontecendo nesse determinado
né, desse determinado momento. E o segundo ponto é entregar valor. De novo, o cara está lá, ele quer, ele precisa. Se ele não comprar de mim, ele vai comprar de outro. Então, que ele compre de mim, né, que ele se fidelize comigo. Então, sim, parcerias sempre muito bem-vindas. Claro, não abrindo mão do que é o nosso propósito, não abrindo mão ali do que é o eixo, que é o pilar, né, de oferecimento da Nutrens. E indo para esse campo da digitalização, de plataformas, você comentou que vocês fazem venda pelo WhatsApp, deve ser Instagram também, com divulgação de produtos. Quais dicas você daria aí para os empreendedores que estão olhando a crise e pensando, olha, eu tenho que botar meu negócio no mercado digital? O que você falaria? Precisa investir muito, por exemplo, em propaganda para ter o seu produto aí com uma posição da concorrência mais favorável? Quais dicas primárias você daria para esse empreendedor que gostaria de entrar no mercado digital? Legal. Bom, Guilherme, tudo depende da escala, né, que esse empreendedor está buscando, né? Eu vejo muitos outros empreendedores nesse comércio de alimentos orgânicos fazendo um bom volume de venda via WhatsApp. Né? Então, o WhatsApp é um canal de venda, o WhatsApp é um canal de relacionamento. Agora, depende, né? Depende do que esse cara, normalmente, a nossa pesquisa, o que a gente tem de conhecimento, esse cara vende dezenas de cestas por semana. Né? Ele tem, então, o WhatsApp, ele tem ali um canal, ele tem um limite que você consegue se relacionar. A partir do momento que você vai buscando escala, e o nosso negócio é escala, né? E grande escala, grande volume de venda, né? Então, eu tenho 1.000 assinantes, mas eu tenho mais X mil vendas avulsas, em que o cara não assina, só compra uma vez ali, né? E tá tudo bem. Não é um assinante recorrente semanal, quinzenal ou mensal. O nosso negócio é escalável, o nosso negócio é escala. Então, quando você fala escala, você precisa de muita tecnologia. E quando você também fala em escala, obrigatoriamente você tem que ir para o digital, né? E obrigatoriamente você está, né, no social, seja o Facebook, seja o Instagram, seja qualquer outra rede social que você esteja. E sim, infelizmente, são investimentos caros, né? Não são investimentos pequenos, especialmente quando você busca essa escala. O que a gente tem buscado fazer é uma composição, e aí talvez vai a minha grande dica. Primeiro esteja no digital, né? Esteja nas redes sociais, você precisa... Né? Só é lembrado quem é visto. Né? Então, se você não é visto, jamais vão lembrar de você. Né? Então, você precisa, independente se vai ser algo mais artesanal, algo mais caseiro, né? Ou algo mais requintado, né? Mas esteja presente dentro dessas redes sociais. E a grande dica, talvez, é ser o mais real possível. O nosso maior aprendizado, né, hoje em termos de mídia, e a gente tem experimentado diversas modalidades, é ser o mais real possível. No fundo, o que o consumidor quer, ele não quer algo plastificado, né? Eu digo algo padronizado, algo só de banco de imagens. Ele quer ver a realidade nua e crua, ele quer ver a realidade como é. Né? Então, como que é montando uma composição de cesta, um produto chegando, o que é um produto orgânico, você conversando com o produtor, né? Então, isso não precisa de grandes investimentos, precisa de tempo, né? Então, você consegue trazer essa realidade com poucos investimentos. Claro que tem muitas técnicas para isso acontecer, mas sem grandes investimentos, você consegue demonstrar para o teu consumidor, para o teu público, o que é a realidade, né? E a realidade como ela é, porque o consumidor... ele também é um CPF, tal como você é um CPF. Ele entende o que está acontecendo ali por trás. Desde que você garanta qualidade, desde que você garanta confiança dentro do teu processo. Mas não tem como não estar. Guilherme, nesse momento, esquece, cara. Não tem como estar. Como a Nutrens busca escala, né, a gente entra com outras ferramentas. Então, a gente tem um grande time gerindo pipeline, um grande time interagindo com marketing direto, SMS, WhatsApp, e-mail, no funil de vendas, enfim, mas é porque a gente quer uma escala muito maior. Porque o nosso negócio, dados os investimentos que a gente fez em tecnologia, o nosso negócio nasceu para ser grande, nasceu para ser escalável, né? Então a gente precisa de volume. E volume vem por meio de leads, vem por meio de redes sociais de maneira geral. E falando sobre esse contato que você tem com o consumidor através
redes sociais, enfim, dos canais que a Nutriens tem. Uma pergunta da Marielle Campos, ela fala, os clientes estão mais exigentes durante a pandemia, como a empresa se reestruturou nessa nova realidade. Eu até aproveito, né, e pergunto o seguinte, a gente está falando de assinatura, né, e se chegar, por exemplo, na primeira vez, um produto com uma qualidade, talvez não uma qualidade ruim, mas não esperada por ele, ou seja, frustrando a expectativa, ele pode nunca mais comprar com vocês. Como é que vocês cuidam com isso? Porque uma avaliação negativa, ela pode ser para sempre, né? E você ter algum problema na 15ª, por aí, eu acho que ele vai relevar diante de tudo que já foi oferecido. Como é que vocês tratam esse consumidor para que ele tenha uma melhor experiência e se ele está mais exigente agora após pandemia? Legal. Bom, Marielle, obrigado pela tua pergunta. Eu diria que os consumidores estão mais sensíveis, né? Acho que é uma exigência muito comum, muito grande quando a gente fala em termos, de novo, né, da compra online de alimento in natura. Né? Eu e o Guilherme falávamos um pouco antes de entrar na live, né? O consumidor de alimento in natura no digital, ele é muito mais exigente porque ele não vê o produto. Né? Diferente do consumidor que está no mercado, que está ali na gôndola do mercado, vamos supor, chegou num determinado mercado, ele está vendo lá a oferta de tomate, e de repente o tomate não está bom, porque a safra não foi boa, tal. E aí ele começa a selecionar os tomates. Mas eu, consumidor, tenho a certeza de que eu selecionei os melhores tomates dentre aquela oferta, por mais que os tomates não estavam os melhores. Mas aí quando o consumidor recebe um tomate, talvez melhor do que estava a oferta no mercado, mas não tão bom quanto ele já consumiu no passado, ele fala, opa, mas esse produto aqui não está bom. Então, o nosso grande desafio é romper essa barreira, né? É o consumidor ter a segurança, e a gente tem aqui no nosso centro de distribuição a área de seleção e a área de packing, né, que está montando ali as composições das cestas, a gente tem uma máxima aqui dentro. Se tem dúvida, não põe. É nesse extremo, parece bobeira, mas é um negócio tão simples. Se ele pegou um determinado produto, será? Esquece. Deixa para lá. Né? Porque o nível do consumidor no digital, ele é, de verdade, gente, 3 vezes mais do que é o no consumidor do varejo tradicional, né? No varejo físico. Então, isso por natureza, o consumidor é assim, né? No digital. Agora, na pandemia, ele ficou mais sensível. De fato, ele ficou muito mais sensível. O lado bom é que a Nutriens sempre, desde a tua essência, ela entende o CPF. Né? A gente se propõe a entender o CPF, a gente se propõe, né, a ler o consumidor, a entender o consumidor, a pesquisar o consumidor. Então, dessa mesma maneira que a gente tem todos esses canais de venda, todos esses canais também são de atendimento ao cliente. Então, da mesma maneira que eu ofereço, eu recebo. Então, eu tenho um 0800. São raras empresas que têm um 0800 ali para falar com o teu cliente. A gente tem, especialmente agora, nesse momento de digital e só tecnologia, às vezes só chat. A gente não. A gente tem um 0800. A gente tem um chat. A gente tem e-mail. A gente tem WhatsApp. Enfim, todos esses canais que a gente usa para venda, a gente também usa para se relacionar com esse consumidor. Ao ponto de que hoje a nossa política aqui de atendimento ao cliente se o cliente reclamou, ele não precisa provar nada. Tira uma foto, faz isso, me manda uma amostra. Não, você não está satisfeito. É bem estilo americano, né? Cara, se ele não está satisfeito, para mim tem três grandes pontos para a gente tratar. Né? Você não está satisfeito, eu vou te enviar uma nova composição, vou te enviar um novo produto, ou eu te dou um voucher para a tua próxima compra, eu abato esse valor da tua compra. Sem hesitar, o que você prefere? Você escolhe. É simples assim. É simples assim, porque eu quero esse consumidor, por mais que às vezes seja um consumidor de uma venda avulsa, Guilherme, para testar, para ver como é que é tão importante o tato na venda, é o tato num problema. Problema acontece, Guilherme. Se eu falar para você se a gente não teve problema, teve sim. Teve problema sim. Teve cliente reclamando? Teve cliente reclamando sim. Né? Mas agora, é a maneira como a gente lidar com esses problemas. Né? Problemas acontecem, né? Mas os clientes também são toleráveis aos problemas. Depende da atenção e o tato, né, que você cuida desse problema levantado. Então, o consumidor ele também é uma pessoa sensata. Né? O consumidor também entende que problemas podem acontecer, desde que se tratados de forma correta e de forma rápida.
E, Henrique, um exemplo bem prático para que você possa dar a quem está nos assistindo do principal erro aí que você cometeu ao longo dessa trajetória. A gente está chegando mais ou menos no final, pediria essa resposta, sei que é difícil, mas bem curtinha. Se tiver algum erro para servir de exemplo a todos. Sim. Bom, depois procurem na internet, aí tem um erro grande que eu cometi na fundação da Nutrens, quando eu estava iniciando a Nutrens, né? Eu iniciei a Nutrens com um grande objetivo de propósito, né? De disseminar a boa alimentação, mas eu tinha uma ideia muito clara na minha cabeça do que eu queria para a Nutrens, de como seria a Nutrens. Eu te digo que se eu tivesse implementado a Nutrens do jeito que eu queria, eu já teria falido. Porque a Nutrens tem que ser feita para o consumidor, ela não tem que ser feita para mim. Então, a Nutrens ela tem que ser feita em resposta a um problema que o consumidor vive, a uma dor que o consumidor tem. O consumidor, ele compra para resolver um problema, para satisfazê-lo. Então, se você atende aquele problema, aquela necessidade do teu consumidor, a tua empresa vai para frente. Né? Se você monta a empresa para você, porque você acha legal, o risco é muito grande. Então, de uma forma bastante objetiva, talvez essa não seja a resposta mais longa para esse tipo de pergunta, mas, Guilherme, a empresa ela tem que ser construída para o consumidor, não é para o fundador, né? Tem que ser construída para o consumidor, para atender uma necessidade, um desejo, um problema, uma dor do teu consumidor. Então, a Nutrens hoje nada mais é do que uma resposta às necessidades dos consumidores ao longo desses anos de muita pesquisa que a gente fez. Eu brinco que a Nutrens ela não é mais minha, né? Ela deixou de ser minha a partir do momento que eu coloco um problema e chamo pessoas para resolver. E aí vão brotando ideias, vão brotando sugestões, vão brotando soluções. Então a Nutrens, né, são dessas mais de 2.000 pessoas que a gente já interagiu ao longo desses anos desde a tua fundação. E mais uma resposta rápida aqui, a Lud Deliberali, ela fez 2 perguntas, mas uma bastante pertinente. Como você trata as perdas dos produtos que ainda são consumíveis, mas não estão apropriados para a venda? Boa pergunta. O primeiro passo é a oferta para os nossos colaboradores. Então, a gente tem uma copa, né, em que os produtos... E é engraçado isso, né, que tem tantos produtos bons em que a gente não pode comercializar. Então, o primeiro aspecto não é que a gente não pode, a gente acha que o consumidor não vai entender, né? Então, o primeiro processo é oferta para os nossos colaboradores. Então, os produtos ficam dentro da nossa copa e o colaborador fica aqui à vontade e ele vai se nutrindo desses alimentos. A segunda oferta é a casa dos nossos colaboradores. A terceira oferta é a vizinhança, né, aqui em torno, né, da onde a gente está instalado. E chega ao ponto, né, de a gente ter pessoas que passam aqui, eu sei que vocês têm, né, uma empresa de alimentos aqui, tem algum alimento que eu posso levar para minha casa? E a gente entra com a doação para essas pessoas. Então, são esses 4 grandes passos em que a gente segue. Um passo 2, né, é o próprio beneficiamento de determinados alimentos. Henrique, a gente está chegando no final. Queria agradecer muito a sua participação. A gente poderia ficar aqui falando horas e horas. Esse assunto é bastante cativante, né? E mostrar exatamente para esse empresário, né? Como eu venho falando aqui na FEComércio há muito tempo. Não adianta nada você achar que você está apto ao negócio. Se você não tiver o controle de todo o processo, dificilmente você dará certo. Henrique, novamente, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Guilherme, novamente parabenizo a FEComércio, né, por essa maratona, por esses bons conteúdos, né, que tiveram hoje. Espero que os empresários, né, consigam, de alguma maneira, se utilizar desses conteúdos, né, para trazerem oportunidades para os seus negócios, especialmente nesse momento delicado, né, especialmente quando a gente fala de comércio, né, é um momento bastante delicado, mas um momento que, né, esse momento também traz diversas oportunidades. Essas oportunidades estão diretamente ligadas ao entendimento do teu consumidor. Quanto mais a gente entender do nosso consumidor, mais a gente consegue reinventar o nosso negócio. Então, obrigado a você, Guilherme, obrigado, FEComércio, obrigado a todos aí que participaram ao longo dessa 1 hora. Obrigado, Henrique, obrigado também ao Portal Contábeis, que está transmitindo todas as nossas lives aqui da nossa Semana da Retomada.
Então, chegamos ao fim. Não perca as próximas lives. Nós teremos uma outra sobre turismo agora, às 19h30. Fique ligado. Confira a programação no nosso site e até mais. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço. Um abraço a vocês.